você está vendo, nós estamos passando a limpo o processo eleitoral, muito importante, eleições históricas, e nós estamos aí acompanhando essa conclusão, e aqui o programa Consenso já trazendo para você e fazendo um balanço daquilo que aconteceu eleitoralmente, tanto em nível regional como em nível nacional. Nós estamos então aqui contribuindo nesse processo de reflexão política, de reflexão democrática, tá certo? Deus te abençoe em nome de Jesus. Bom, vou estar aqui com o nosso querido professor e presbítero Eli Ferreira. A gente, para finalizar essa questão aqui regional, qual é o perfil que a gente pode extrair, pensando no aspecto regional, após a eleição em Pernambuco, Eli? Olha, primeiro, a gente tem muita dificuldade em ter uma leitura de perfil, porque muitas vezes o candidato se elege por um partido e quando toma posse já está em outro. Tudo aquilo que ele disse que defende, quando chega lá tem uma postura diferente. Não existe perfil ideológico. Não existe perfil ideológico. Infelizmente, são pouquíssimos no Brasil que você acredita realmente num perfil ideológico de um candidato. Tem pessoas que são filiadas a determinado partido e não é porque tem identificação programática, ideológica, nada. Estão lá para sobrevivência eleitoral. De modo que enquanto existir esse tipo de organização, esse tipo de caminho que as pessoas encontram para se perpetuarem no poder, a gente sempre vai ter uma fragilidade democrática, porque não se há identificação do eleitor com o partido político, e sim com a pessoa. Eu gostaria que o eleitor tivesse a mesma identificação com os partidos políticos como tem com o time de futebol. Ninguém muda de time de futebol porque o jogador que joga hoje no time dele vai jogar em outro. Mas as pessoas mudam de partido de acordo com o que o candidato também vai mudar. É verdade, o que é lamentável, né? E aí, professor Cláudio, então, pensando já numa perspectiva nacional, a gente pode imaginar que todo esse processo eleitoral, os debates, as reflexões, o resultado agora que nós temos, leva a que conclusão? Quais são as questões, as lições que a gente pode tirar do processo eleitoral como um todo? Olha, veja, muito se falou na história aí do Tiririca e dos candidatos ao estilo dele que arrebanharam milhões de votos, mas a gente precisa pensar que esse pessoal em todas as eleições eles estão presentes, só trocam de nomes. O Tiririca de hoje foi o Enéas de 8 anos passado, foi o Clodovil da eleição anterior. Você entende que o Enéas não tinha uma corrente ideológica definida? Não, eles catalisam um sentimento difuso de indignação, de rejeição à política de uma forma geral e angariam um mundo de votos. O que torna mais grave é que esses votos pesam no tipo de sistema eleitoral que a gente tem por causa da história do coeficiente e eles arrastam vários deputados. A gente acaba tendo então a bancada no Congresso Nacional que o partido do presidente da República, da presidente da República, acaba tendo, mesmo tendo uma bancada, está se definindo, se vai disputar aí com o PMDB se é maior ou não bancada, mas precisa de fazer muita negociação e muita negociação no varejo para aprovar projetos, para aprovar orçamento, para aprovar emendas, para aprovar um mundo de coisas. A gente continua tendo um parlamento pouquíssimo identificado com projetos políticos, pouquíssimo identificado com programas partidários. Os principais partidos aliados ao presidente, o grande partido aliado ao presidente tem uma salada de interesses difusos regionais que vão ser complicados de se conciliar ao longo do tempo. Vai ser uma gestão de novo marcada, infelizmente, por negociações no varejo, alguma coisa como o toma lá da cá. Muitos desses parlamentares vão estar pensando nisso. E no Senado você tem uma situação mais tranquila para presidente, o futuro presidente, mas você não pode entrar de jeito nenhum na história de que você não tem oposição e de que você tem um regime autoritário se instalando no país. A oposição é muito importante, né? É importante e isso acontece. Fernando Henrique Cardoso governou os 8 anos com um Senado absolutamente dócil, reformava a Constituição, trocava de Constituição a cada 3 meses nesse país e ninguém chegou para dizer que isso era uma ditadura nem era um regime autoritário. Tem um professor que dizia que a gente tem que ter uma assinatura da Constituição na época de Fernando Henrique Cardoso, porque a cada 3 meses era uma emenda constitucional. O que é lamentável, né? Bispo Robson, a Marina, a candidata Marina Silva, ainda em campanha, disse que não queria ganhar a eleição de qualquer jeito. E disse mais, que ela não podia se transformar naquilo que ela combatia. Essa palavra da Marina, de alguma forma, repercute algumas das lições importantes que a gente pode extrair desse processo?
Sim, eu sempre tenho afirmado que há uma diferença muito grande entre o aspecto positivo da política brasileira, que é a urna eletrônica, a justiça eleitoral, as garantias constitucionais, e a desinformação política, a falta de ética, a distorção social que faz com que o Congresso represente a minoria social e não a maioria, o sistema eleitoral que permite que alguém seja puxador de votos para outro, e alguém tem mais votos não ganha, alguém tem menos votos ganha, a eleição de senadores que nós não conhecemos, a fragilidade dos partidos políticos. Hoje o Brasil está amadurecendo no sentido ideológico, o que é normal numa democracia mais consolidada, onde você tem dois grandes blocos, um de centro-esquerda e outro de centro-direita, e os partidos mais à extrema tendem a diminuir, só que nós teríamos isso nos países desenvolvidos com um número menor de partidos e não com dois grandes conglomerados. A fragilidade está na falta de ética, no que ele levantou, que é a falta de fidelidade partidária, o adesismo. O maior partido do país é uma anomalia, que é o PMDB. É o único país do mundo que o maior partido não lança candidato a presidente e apoia quem ganhar. Ou seja, há grandes deformações de que a Marina está levantando, é a necessidade da ética, da coerência, da transparência, que é um passo importante. Inclusive estamos aqui num programa de cristãos, e como cristãos, a grande colaboração nossa no sistema político seria ser o clamor profético, a consciência moral da nação, um chamamento para que as leis possam ser instrumentos que coíbam as deformações que prejudicam a consolidação de fato da democracia brasileira. E aí, professor Eli, nessa linha conceptiva levantada pelo Bispo Robson, a gente lembra da triste posição do STF, que, tratando da matéria do Ficha Limpa, acabou decidindo por não decidir. E aí todo mundo acabou sendo candidato, todo mundo foi votado, todo mundo disputou e criou na cabeça do eleitor, lamentavelmente, essa confusão. Você acaba não sabendo o que aconteceu, o que foi lamentável, né? Eu acho que esse projeto Ficha Limpa, queira eu estar equivocado, vai terminar como foi a lei dos crimes hediondos, quando se entendia que o condenado num crime hediondo não tinha direito à progressão do regime. Anos mais tarde, o STF entendeu que teria. E aí pessoas que foram penalizadas, sem esse direito, começaram a entrar com ações indenizatórias contra o Estado. Eu acredito que vai terminar nessa situação. Vou admitir que se entenda que as pessoas possam ser candidatos. E aí muitos já se tornaram impedidos pelos TREs. Não vão ser candidatos. Lá na frente se entende que pode. O que é que vai ocorrer? As pessoas vão recorrer, claro, e vão entrar com ação indenizatória porque foram impedidos de ser candidato, porque o TRE do seu estado dizia que ele não podia ser candidato. Agora, entendo que na questão do STF, eu assisti à sessão quase toda, até o final, porque eu assisti até a madrugada, e achei muito interessante a posição do ministro Marco Aurélio. Disse, olha, como é que a gente não vai decidir agora e a gente vai ter candidato subjúdice? A população tende a não querer votar em alguém que ela sequer sabe se vai depois ser diplomado. Não se sabe qual é a posição do próximo ministro que vai ser empossado no STF. De modo que o STF, nesse aspecto, pecou. Entendo que a melhor solução seria a que o ministro Marco Aurélio colocou ontem. Quando você tem um habeas corpus, e há o empate, não beneficia a pessoa que está sendo. Então, acho que seria a posição mais coerente do STF, seria essa. Ô Priscila, quanto tempo a gente tem ainda aqui nesse bloco? Só para eu poder me certificar, tem tempo à vontade? Bispo Robson, queria que a gente aproveitasse esse tempo ainda do bloco que temos à disposição. Vamos pensar um pouquinho, esse número que eu tenho aqui em mãos, um número, no meu ponto de vista, grandioso, um número gigantesco, um número superlativo de abstenção, votos brancos e votos nulos. A que o senhor atribui um número tão grandioso de votos dessa qualidade? Apesar do voto obrigatório no Brasil, a percentagem de abstenção, voto nulo e branco é bastante alta. E isso significa que é uma parcela da população brasileira que se sente descontente com o modelo, tem uma percepção de que o seu voto não vai trazer grandes alterações. Isso é um fenômeno na América Latina que já foi analisado por alguns sociólogos políticos, cientistas políticos, que após a euforia do fim do ciclo de ditaduras e da consolidação da democracia formal, do direito civil e das liberdades públicas, a ausência de políticas públicas incorporadoras das maiorias levou à frustração.
Porque o que nós temos hoje, a partir de uma ênfase da filosofia e da ideologia neoliberal, é que nós não estamos promovendo a cidadania no sentido de incorporar o cidadão ao exercício de direitos e deveres, no que é chamado vulgarmente de empoderamento, dar poder à base. O que nós estamos tendo é a transformação do cidadão em consumidor. Uma nação é bem sucedida no momento que aumenta a massa consumidora. E isso é frustrante, porque você pode continuar consumindo, ter todos os penduricalhos, todos os espelhos contemporâneos e continuar a não ter poder para transformar os rumos da nação, sabendo que a nação tem donos da imprensa, dono na economia. E eu creio que na América Latina, uma média de 20% de abstenção significa um recado de um povo que se sente frustrado, que não está vendo que a democracia o incorpora realmente como ator. E isso é a grande crítica ao governo Lula quando na sua primeira eleição, que tinha um grande respaldo popular, mas como sempre acontece quando há um pacto de elites, das rebeliões nativistas no passado, quando podia ganhar a rebelião nativista, mas tem que dar arma ao povo, tirar a arma do povo, se perde, mas não se perde o controle. Ou seja, quando se transforma um poder que poderia ter um respaldo popular, em depender de um balcão de negócios clássico dentro do Congresso Nacional, no modelo neofranciscano, é dano que se recebe, significa que nós não estamos ainda preparados em ter uma democracia. Eu sempre digo, nós no Brasil não temos uma democracia, nós temos uma aristocracia consentida. E esses 20% sabem disso. O Bolsa Família, bispo, ele influenciou no resultado das eleições? Influenciou, eu diria não tão decisivamente, eu diria que nós tivemos a estatização da filantropia. Essa filantropia antes era feita pulverizada pelos coronéis. Então, no lugar de você ter uma pulverização pelos coronéis de mecanismos compensatórios, nós tivemos um modelo nacional que tem que ser transformado em políticas promotoras de qualificação de mão de obra e não de dependência, mas eu não poderia concordar com aqueles que tornam o Bolsa Família como um fator decisivo. Eu diria que políticas sociais, em geral, o aumento do salário mínimo, não é? A própria Bolsa Família e ProUni, um conjunto de medidas que são positivas, não podemos dizer que elas foram negativas, e que significa, de certa maneira, a grande questão é, os críticos representam partidos que não fizeram nem isso. Nem isso, né? Professor Cláudio, para a gente concluir o bloco, laconicamente, como lhe é peculiar, só para a gente poder abordar essa questão aqui. O senhor mencionou já, os artistas que foram eleitos aí, jogadores de futebol, por exemplo, Romário no Rio de Janeiro. Isso também é uma forma de repúdio ou não? É mesmo falta de informação do eleitor? Veja, duas coisinhas. Primeiro, só lembrar, há uns 15 dias o Vox Populi detalhou uma das pesquisas que foi feita e o Marcos Coimbra, o diretor do Instituto, dizia que mesmo sem o Bolsa Família, a Dilma seria eleita sem nenhum problema no primeiro turno. O percentual de eleitores advindos do Bolsa Família votando no presidente, no Lula, isso foi o que aconteceu mesmo, era insuficiente para definir o resultado das eleições. Em relação aos artistas, esse pessoal, eu acho que tem que separar duas coisas. Primeiro, são cidadãos e têm a legitimidade de pleitear a candidatura e a eleição. O grande debate que eu acho que há em relação... Mas o voto dele é voto de repúdio? O eleitor que vota nele vota por repúdio? Não necessariamente. Eu acho que o grande debate em relação a eles é a história passada deles em relação à vida social e política de sua comunidade. Às vezes o caso de João Leite em Minas, ele tinha um discurso de representar a classe dos esportistas. Tinha também mas João Leite, desculpe, lá em Minas também mas tem João Leite seria um bom exemplo de um parlamentar que conseguiu efetivamente se consolidar como um parlamentar sério, consolidado. Sim. Lá em Minas tinha também o Reinaldo, que militante do Partido Comunista. O João Leite era voto evangélico e voto de esportista, teve vários mandatos. Esse seu raciocínio é corretíssimo, porque você pode ter o voto em protesto, mas pode ter o voto de representação. O artista também tem direito de estar lá, não é? Exatamente. E, aliás, quem faz do Congresso o circo não são os artistas, são os políticos. E aí a crítica que as pessoas fazem a Tiririca e tantos outros, eu acho infundada. Cada classe pode ter seu representante e ele é cidadão como outro qualquer. O erro talvez está no modelo eleitoral que permite que que permite ser candidato. As pessoas criticam, ele tem todo o direito de ser candidato. O erro talvez esteja quem vote. Muito bem. Cláudio, você volta então para poder fechar o seu raciocínio, porque a Priscila está aqui aperreando o meu juízo. Mais uma rápida parada, daqui a pouco a gente volta.